Veja agora a continuação da homenagem a Marcel Hollander, agora com a equipe que fez parte e ainda faz parte do Shalom Brasil, que completa 30 anos de história na TV brasileira. Eu conheci o Marcel em 94 e comecei a trabalhar com ele. O Marcel para mim foi mais que um amigão, mais que um patrão. Em 2012, a Câmara Municipal de São Paulo homenageou o Marcel. E novamente ele não quis o brilho só para ele. Ele juntou-se com a família e me homenageou também. Então falar o que de uma pessoa dessa? O Marcel era essa pessoa, nunca quis nada só para si. E quem precisasse dele, ele estaria à disposição para colaborar. Durante 22 anos que eu trabalhei com o Marcel, passamos por momentos difíceis, mas ele nunca deixou a peteca cair, sempre falava, bicho, relaxa, tudo passa nessa vida e logo mais a gente está dando risada. E era assim mesmo. O Marcel me aconselhou muito. O Marcel foi uma referência para mim como homem. O Marcel se preocupava com todos. Eu falava muitas vezes, o Marcel parece uma galinha, cara. Ele traz todos os pintinhos para debaixo das asas dele. O que falar para o Marcel agora? Falar para ele é, te agradeço muito por tudo que você fez por mim. Te agradeço muito pelo profissional que eu sou hoje. Te agradeço muito pela pessoa que eu sou. E dizer que sou eternamente grato a você, Marcel. Eu trabalhei no Shalom Brasil como repórter de 2005 até 2007 e continuei depois como apresentador de 2007 até 2018. Em 2005 mesmo, no meu primeiro ano de programa, nós fomos juntos para Israel, o Marcel, o Ariel e eu. E ali eu vi que o Marcel ele não estava viajando só com o Ariel, o filho dele, e com o Jairo, o repórter dele. Ele estava viajando com duas pessoas que ele tratava, um porque era filho mesmo e o outro porque ele tratava como filho mesmo. A última vez que eu estive com o Marcel, que foi na segunda-feira, na semana em que ele nos deixou, na homenagem para o Ricardo, na Assembleia Legislativa, que foi a pessoa com quem eu me aproximei por conta do Shalom Brasil e fui trabalhar na federação. O Marcel por 3 vezes olhou pra mim e falou assim, bicho, não esquece que eu gosto de você, hein, bicho. Não esquece que você pra mim é como se você fosse um filho. E sempre dando risada e sempre falando com bom humor. E é esse o bom humor que eu vou lembrar sempre do Marcel e vou lembrar em tudo que eu fizer profissionalmente na minha vida. E em 2018 eu chamei ele e falei, Marcel, eu acho que tá na hora do programa dar uma oxigenada. E ele falou, não, bicho, você é a voz da comunidade. Porque ele me chamava assim, porque em algum evento alguém falou pra ele que tinha escutado alguma locução que eu tinha feito de um comercial que nós gravamos na produtora e lembrou do Shalom Brasil. Ele falou, tá vendo, bicho, você é a voz da comunidade. Lembrar que a gente tem que botar a cara mesmo, que foi o que ele me ensinou. A gente tem que ter coragem, a gente tem que ter ousadia, mas principalmente a gente tem que estar com um sorriso no rosto e feliz para que a gente possa conquistar as pessoas através da comunicação, do jornalismo, ou seja lá o que a gente for fazer. Marcel, muito obrigado por tudo, de verdade. Se eu sou qualquer coisa hoje nessa vida, eu devo muito a você. Vai pro mundo, cara, porque a gente te ama. Eu conheci o Marcel quando ele era ainda solteiro e namorava a Orna, a mãe do Carol. E quando o Marcel criou o Shalom Brasil, nessa altura eu já estava afastada do programa Mosaico, ele me convidou para fazer a apresentação e as entrevistas deste programa que estava engatinhando. Eu aceitei e trabalhamos juntos por quase 20 anos. Tivemos uma relação de trabalho muito boa, muito profícua. Fizemos muitas matérias juntos, fizemos uma Macabiá em Israel. No trabalho o Marcel era gigante, ele era incansável, ele sabia contornar todas as dificuldades
que surgiam e com sabedoria, com conhecimento, às vezes até com teimosia, mas ele conhecia muito bem o seu métier. Ele sabia como montar um programa semanal com conteúdo. Afinal, o Marcel era o diretor, o produtor, o contra-regras, o que fazia iluminação, o departamento financeiro e, claro, um cameraman que, como a gente fala, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu acho que o Marcel tinha o poder da comunicação através das imagens que ele produzia. E como dizia o grande escritor Guimarães Rosa, as pessoas não morrem, ficam encantadas. Marcel, você está e você estará sempre entre nós. Shalom, Haver. Falar sobre o Marcel é falar sobre o início da minha carreira profissional como jornalista. Eu comecei no Shalom Brasil em 2010 como estagiária. Eu estava no último ano da faculdade de jornalismo. Minha primeira reportagem foi sobre Lag BaOmer. E dentro do Shalom Brasil, como repórter, produtora, enfim, entrevistadora, eu tive a oportunidade de estar em lugares e com pessoas que eu nunca imaginei. Eu consegui viajar para a Etiópia, para Israel, para Portugal, fazendo reportagens. E eu não tinha nem um ano de formada, eu entrevistei o Bill Clinton. E eu me lembro que, assim, para mim, como recém-formada, foi algo magnífico, né? Entrevistar o Bill Clinton, quantas pessoas tiveram essa oportunidade. E eu me lembro do orgulho que o Marcel sentiu ao saber que uma repórter do programa dele tinha feito essa entrevista. E principalmente, dessa entrevista ir ao ar no programa dele. Eu me lembro de ir para reportagens de carro com ele e a gente sempre dava muita risada, porque ele sempre contava ou uma história, ou uma piada, contava algum caso. Não ter mais o Marcel é um sentimento muito estranho. É uma saudade estranha, né? Não ter mais o Marcel. O mundo sempre foi do Marcel. Só que agora o mundo tá mais triste, não tendo mais o Marcel aqui. Em 2018, o Marcel me encontrou em um evento da comunidade judaica e perguntou o que eu estava fazendo de trabalho e me chamou para conversar. Pediu para eu assumir, para eu fazer as reportagens, a produção, trabalhar com ele. Essa foi a terceira vez que eu comecei a trabalhar no Shalom Brasil e desde então a gente não parou. Era de segunda a segunda, a gente não tinha folga, não tinha feriado e a gente ia em cima mesmo das matérias. Não tinha cansaço que adiantasse a gente parar. E nessa jornada eu fiz muitas matérias com pessoas importantes, mas também a gente foi muito atrás de voluntários, que esse também era o princípio do Shalom Brasil. A gente viajou para Israel nas Macabíadas e era uma loucura, de manhã até de madrugada gravando, voltando das matérias e já pensando no dia seguinte. A Áustria, quando a gente foi, e aí também teve a pandemia. O que a gente vai fazer? Vai parar o programa, ir para a reprise? Não. Vamos começar a criar. A gente criou uma entrevista que era aqui dentro do estúdio, vinha 2 vezes por semana, depois não adiantava mais, a gente precisava trabalhar. É muito difícil voltar para a produtora e não ter ele olhando para mim enquanto eu estou escrevendo, esperando eu parar para não me interromper e falar o que eu achava, o que a gente precisava fazer. Ah, você sabe fazer, você se vira, você conhece, você... Então era um trabalho muito gratificante, porque ele me deu a oportunidade também de criar muita coisa aqui. Entrar aqui no estúdio sem ter o Marcel é muito estranho. Eu lembro exatamente, eu estava indo para uma viagem de trabalho e ele me ligou falando: bicho, quer gravar o Shalom Brasil? Vem cá, vamos fazer um teste. Daí esse teste já virou para sempre. Acho que com o Marcel eu tive a grande oportunidade de efetivamente aprender, estar na frente de uma câmera. Eu assisto hoje os primeiros programas lá todo travado e hoje em dia virou quase uma brincadeira. Uma brincadeira que era o que a gente sempre tinha aqui no estúdio quando eu chegava e ele me perguntava: já cortou o cabelo? Quando você vai cortar o cabelo? E vinha sempre para mexer no meu cabelo, ajeitar, puxava para cá, puxava para lá e me deixava todo lambido. Isso sempre me deixava irritado. Eu ia lá, bagunçava o cabelo de novo. Marcel virava, vinha mexer na câmera e a hora que ele me olhava, ele ia lá de novo, arrumava. E tinha vezes que tava tudo certinho, ele só queria ir lá e seguir essa tradição de puxar para cá, puxar para lá, sempre com alguma crítica,
ao meu cabelo, mas me perguntando se eu ainda estava sendo reconhecido pelas minhas fãs enquanto eu andava na Hebraica. Afinal de contas, o Shalom Brasil vai pro mundo, como o Marcel sempre dizia, esse daqui vai pro mundo. Então era uma conexão única e eu acho que foi muito difícil saber da partida dele num dia logo depois de ter gravado o programa, de ter sentado com ele, ter ajudado a resolver problemas no celular, enfim, é uma memória e muitas saudades que ele deixa.